Coronavírus e agronegócio. Feiras e eventos agropecuários cancelados ou adiados no Brasil. Soja chega a ser vendida a R$100 a saca de 60 quilos. Fundação Getúlio Vargas afirma que coronavírus não diminui exportações para a China. Impacto no mercado do boi. Dólar fecha a semana com mais uma alta. E como o mercado agro está reagindo aos outros acontecimentos mundiais? Vlamir Brandalize comenta hoje sobre a guerra do petróleo, coronavírus, proibição de voos, quedas nas bolsas, dólar em alta. Tudo isso agora no seu Paracatu Rural. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O aumento do coronavírus no Brasil acendeu um alerta nas organizações das feiras agrícolas pelo país. Por conta do surto do coronavírus, a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, decidiu cancelar a Expoagro Afubra, feira voltada à agricultura familiar, que aconteceria de 18 a 21 de março em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Já a organização da Tecnoshow Comigo, feira de tecnologia em agronegócio, divulgou nesta sexta-feira 13 que, sensível à situação atual, que envolve a questão do coronavírus no Brasil e no mundo, o evento será suspenso por tempo indeterminado. O evento aconteceria entre 30 de março e 3 de abril no Instituto de Ciência e Tecnologia em Rio Verde, Goiás. A organização do Show Safra BR-163, de 16 a 20 de março, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, afirmou que o calendário da feira continua e que deve receber orientações dos órgãos oficiais sobre como proceder e vai disponibilizar álcool em gel em diversos pontos do local. E de acordo com o diretor do Sindicato Rural de Uberlândia, a FEMEC, que acontece de 24 a 27 de março em Uberlândia, Minas Gerais, não deve ter data do evento alterada ou cancelada por conta do coronavírus. A expectativa da organização é que a FEMEC gere mais de R$500 bilhão em negócios nos 4 dias de feira. Já a organização da Farm Show MT em Primavera do Leste, ela confirmou que o evento acontecerá na data prevista, de 24 a 27 de março. As medidas solicitadas para a segurança sanitária serão atendidas, segundo a organização. A Norte Show informou que não estuda alterar a data ou cancelar a realização da feira por causa do novo coronavírus. A expectativa é que o evento aconteça de 21 a 24 de abril em Sinop, Mato Grosso. Segundo a organização, a terceira edição deve ter aumento entre 10% e 15% nos negócios. A organização do AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo, informou que segue monitorando as recomendações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus e que irá adotar todas as orientações das autoridades para que a feira aconteça com segurança. A AgriShow deve acontecer na data prevista, 27 de abril a 1º de maio, sem alterações ou cancelamentos. E a AgroBrasília, que muita gente de Paracatu vai até lá, acontece de 12 a 16 de maio no PADEF. Também terá data mantida. O comitê gestor da feira afirmou que não há possibilidade de cancelamento ou alteração da data, porém, alguns cuidados serão tomados, como a disponibilização de álcool gel, orientações de prevenção nos alto-falantes e distribuição de máscara, dentre outros. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. Como está reagindo o mercado agro diante dos acontecimentos mundiais? Vlamir Brandalize hoje comenta sobre a guerra do petróleo, pandemia do coronavírus, proibição de voos entre Estados Unidos e Europa, queda nas bolsas e dólar em alta. Depois de uma semana bastante agitada no mercado internacional, a alta do dólar trouxe ao Brasil oportunidades muito interessantes de negócio para a soja. Nos portos de Paranaguá, no Paraná, e Rio Grande, em Rio Grande do Sul, a saca foi vendida por incríveis R$100. Maior patamar desde 2016, como aponta o levantamento da consultoria Safras e Mercado. No dia, mais de 700 mil toneladas foram negociadas de soja. A razão, de maneira geral,
foi a alta do dólar que chegou a superar R$ 5,00 na última quinta-feira, dia 12. Essas vendas de sacas a R$ 100,00 foram para a entrega em julho de 2021. Isso só foi visto em meados de 2016, quando a Bolsa de Chicago negociava soja a $17,50 por bushel. Não foram muitos negócios nesse patamar, mas aconteceram, afirmou o analista Luiz Fernando Gutierrez. A relação de troca para o sojicultor, no momento, está muito boa, segundo comenta o nosso colaborador Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E esse minuto é bem nervoso, né? Começamos falando aí na semana que seria uma semana nervosa, realmente veio nervosa. No começo do ano já falávamos que o ano seria nervoso, mas até para nós ele está sendo mais nervoso do que a gente esperava. Tivemos aí a guerra do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, que até no momento até perdeu um pouquinho o foco. O coronavírus que disparou na Europa como segunda bomba. Depois a Organização Mundial da Saúde transformando a crise do coronavírus em pandemia, assustando todos os mercados, derrubando bolsas pelo mundo afora, derrubando commodities. O nosso amigo presidente americano Trump proibindo os voos da Europa para os Estados Unidos, com isso também derrubando as bolsas, criando nova pressão e novo pavor do mercado financeiro. E os reflexos disso tudo são quedas aí nas bolsas de soja, de milho, de trigo, as bolsas internacionais. Isso é normal numa situação de crise. As quedas até são pequenas, perto das demais quedas de todo o outro mercado financeiro. E em contrapartida, a disparada do dólar do Brasil, que pela primeira vez da história bateu os R$5 aí, e depois acalmou um pouquinho, trabalhando acima de R$4,90, mais firme, e no caso da soja dando fôlego aí para trabalhar na faixa de R$96 nos portos. Também um recorde nominal de curto prazo. O recorde anterior brasileiro foi atingido em 2012, quando chegou Chicago a trabalhar acima de $18, lá para o dia 3 de julho de 2012, quando negociou nos portos a R$98, e teve naquele momento até alguns instantes que trabalhou batendo a casa dos R$100, mas não teve negócio nessa faixa. Foi quando o petróleo também chegou a $145 o barril, que é um recorde histórico na época, e agora o petróleo na faixa de $30 o barril. Então veja a situação como inverteu na área do petróleo. A gente está vendo a guerra do petróleo em função de que as tecnologias estão crescendo e o pessoal do petróleo está com medo das novas tecnologias que vêm aí, dos carros elétricos, a nova mudança, e a briga do setor é para não perder espaço. Então estão tentando jogar pesado frente também às empresas de tecnologia. E o petróleo barato aí nas faixas de $30, ele inviabiliza as empresas de tecnologia e pode fazer uma quebradeira desse setor e o setor ficar parado por muito tempo. Então a estratégia do setor do petróleo é boa para eles e é complicado para quem está nessas tecnologias novas, a área do carro elétrico, toda essa linha de tecnologia alternativa. Lembrando que para o agro ele não muda muita coisa não, porque o povo não vai parar de comer, né? E a população do mundo cresce dia a dia, e com o pessoal tendo que ficar em casa aí em função do coronavírus, é possível que a produção seja mais rápida ainda. Então a população cresce, já estamos aí acima de 7,8 bilhões de habitantes aí nesse momento, e os alimentos continuam demandando. Então dá para ver que as exportações brasileiras seguem em ritmo acelerado, tanto no setor dos grãos como nas carnes, e o dólar nesses patamares ele favorece avanços na exportação, e novos negócios estão fluindo nesse período que está em colheita. A soja avança com a colheita, algumas regiões aí do norte, Tocantins, Bahia, Minas, Goiás ainda com problemas, com chuvas atrapalhando um pouco os produtores, e no sul, o grande problema do sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná é a seca que pegou as lavouras e está causando grandes estragos. E dá para ver aí que a própria Emater do Rio Grande do Sul revisou para baixo aí, muito para baixo, a projeção da safra aí, que está pouco acima de 13 milhões de toneladas, e a projeção inicial era 19,7 milhões de toneladas, então anterior à projeção do começo da safra. Há uma perda grande, e aí o Brasil não deve colher, nem chegar talvez a 122 milhões de toneladas, ficando bem abaixo da Conab, que foi 124,2, bem abaixo do USDA, muito abaixo, que apontou em 126, e isso aí é fôlego positivo aí para manter os indicativos, e uma oferta e demanda muito ajustada aí no segmento dos alimentos. No caso dos negócios, devem seguir fluindo, com o produtor fazendo caixa, aproveitando os momentos. As cotações estão em momentos recordes aí do ano e dos últimos anos,
insumos, e a relação de troca por insumos continua boa, né? O produtor não pode vacilar aí, porque depois no segundo semestre os insumos que vão chegar importados aí vão vir com um câmbio muito maior, e aí a relação de troca pode apertar um pouco. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Pesquisadores do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Agro, indicam que, apesar da importância da economia chinesa para o desempenho comercial na agropecuária do Brasil, até fevereiro não foi possível observar contração das exportações. Na realidade, elas cresceram quando comparadas a fevereiro de 2019, para evitar a sazonalidade, ou a janeiro de 2020, para tentar reduzir o efeito do dólar mais caro, como informa o estudo. Nesse cenário, o coordenador da FGV Agro, ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, disse que o mercado das carnes foi o que mais cresceu. Mesmo com a gravíssima crise causada pelo coronavírus, as exportações para lá em fevereiro cresceram espetacularmente em carnes. 70,80% mais dólares em carnes de aves e suínos em relação a fevereiro do ano passado e 43,5% a mais de carne bovina. Isso compensou com folga a redução de 13,2% nas exportações da soja. E compensou também a queda nas nossas importações de insumos e têxteis da China, que foi de 10%. No entanto, de acordo com a reportagem do AgroLink, no comércio internacional poderá haver menor volume exportado e menor preço em dólar recebido. Para Roberto Rodrigues, é preciso acompanhar atentamente o que vai acontecer nos próximos meses. Agora, Vlamir Brandalize comenta o mercado do milho, que está com demanda mais localizada, sem movimentação na exportação. No mercado do milho também segue com demanda mais localizada, não tem movimento novo na exportação. Os indicativos dos portos, mesmo com dólar em alta, aí, estão entre R$ 43 e R$ 44, talvez R$ 45, e isso gira no mercado FOB do Sul e Sudeste e também no Centro-Oeste, também nesses patamares, e aí o milho está chegando nas indústrias em R$ 48 e R$ 50, é o patamar aí da semana do Sul e Sudeste, e basicamente é negócios pontuais para o mercado de demanda local e não tem novos movimentos na exportação do milho. A safrinha ainda está em plantio e há perdas já em algumas regiões devido à seca, no Paraná, principalmente o Oeste Paraná, que plantou milho em janeiro e começo de fevereiro, que as lavouras estão morrendo com a seca, então já tem comprometimento do potencial da safrinha aí, principalmente no Paraná. Mato Grosso segue com boas condições, já vai fechando a safrinha e segue normal. Goiás e Mato Grosso do Sul ainda tem plantio para ser feito e já dentro do período que estourou o limite da safrinha ideal, então está plantando agora já quase no meio de março, né? Que não é um período já considerado ideal, teria que chover muito e não ter, no caso do Mato Grosso do Sul, não ter riscos com geadas aí para frente, sinalizando que a safra, alguma coisa já pode estar sendo comprometida, né? A grande questão aí que temos que alertar é que vem um recorde de área, né? Provisão de passar de 3 milhões de hectares nessa safrinha. Com relação ao segmento do arroz, aí segue uma colheita a todo vapor no sul, o clima favorece, mas há reclamações aí dos produtores gaúchos aí e dos armazenadores que está chegando muito arroz aí na fronteira oeste, principalmente nessa semana, com 55 a 57 de grãos inteiros ou de renda. Então, perdas na qualidade desse arroz aí que está chegando agora, isso desvaloriza o produto, né? Então, esse produto está sendo apontado em 45, abaixo de 46 reais e o produto com 58, 60 de inteiros aí na faixa 46 do arroz novo e 48 do arroz da safra passada. Na fronteira oeste, na faixa litorânea e demais regiões pagam um pouco mais, até 52, 53 reais pro produto de qualidade, de alta qualidade, no caso do casca novo que está chegando no Rio Grande do Sul. Colheita também segue em Santa Catarina, avançando
avançando agora sobre as lavouras do sul do estado, ainda com mercados aí variando dos balcões aí para o arroz de lavoura de 46 a 48, 49 reais é os indicativos aí para o mercado catarinense. A colheita também avança aí para 45% mais ou menos em Tocantins, das áreas irrigadas, também com perdas em função de que muito acamamento, chuva em excesso nessa fase final da safra do arroz de Tocantins. Que a gente está vendo agora que talvez agora nesses próximos dias a nossa imprensa aí, em função do coronavírus, não teve notícias novas aí, ela vai usar bastante os argumentos aí do coronavírus, da pandemia, e como já teve na Ásia uma corrida aos supermercados que deixou as prateleiras vazias, isso também na Europa, provavelmente agora vai começar a aparecer algum supermercado no Brasil também começando a ter corrida de consumidores, e nós vamos ver o arroz aí talvez tenha uma corrida de demanda. Nós vimos aí que na Ásia, em alguns lugares, os consumidores acabaram levando arroz aí para 3 meses de consumo, quando o normal é até 1 mês, né? Então pode ter uma corrida de demanda aí nos supermercados brasileiros. Então a indústria do arroz também tem que se preparar para isso, e na situação de oferta e demanda muito ajustada, não precisa estar dando descontos aí milagrosos, porque vai apertar o setor vai estar num ano em que não vai ter condição de comprar esse arroz em casca barato, porque o dólar nessa faixa perto de R$5 inviabiliza importações e favorece a vida dos exportadores. Nós vamos exportar muito e vamos comprar muito pouco no mercado internacional. Esse é o quadro do arroz brasileiro do momento. E o nosso amigo feijão segue no vazio da oferta, né? Não tem quase regiões colhendo nesse momento. E o pouco que aparece vai de R$185 a R$230 na linha do Carioca. Alguns vendedores falam que já tem negociado até R$250. A demanda de feijão no varejo provavelmente também vai crescer. Se tiver aquela corrida promovida pela imprensa, a imprensa vai jogar nos jornais aí que o coronavírus no Brasil é uma pandemia, vai ter noticiário aí de tudo que é jeito, e automaticamente o consumidor assustado vai comprar o máximo que ele pode nos supermercados para ter estoque de alimentos aí, para não sofrer nessas próximas semanas aí em que deve avançar o coronavírus aí também no Brasil. Com relação a isso, o feijão também deve ter boa demanda, né? Então, como está numa oferta muito limitada, pode ter mais alta aí pela frente nas cotações dos próximos dias. Na sequência, tem o mercado das carnes e trigo. Apesar do pânico gerado pelos mercados financeiros, a Scott Consultoria afirma que o mercado físico do boi gordo não sentiu os impactos do coronavírus. No entanto, o mercado futuro, nesse mercado futuro, o contrato para outubro de 2020 caiu 4,5% ao longo da quinta-feira, dia 12. A Scott alerta que, se o coronavírus continuar a avançar, dependendo do rumo da doença, o mercado do boi gordo poderia ser afetado a médio e longo prazo. No Brasil, a oferta de boiadas continua restrita. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, o setor das carnes, com o dólar alto, pode ter mais contratos para exportações. Com relação ao setor das carnes, segue aí com mais calmaria, mas a boa notícia do setor é que continua com dólar alto, ele acaba valorizando a exportação. Então, novos contratos estão surgindo, os embarques que estão sendo realizados e as fixações de câmbio em cima dos contratos também está dando um retorno econômico mais favorável aos frigoríficos, às indústrias do setor da carne. E aí vai mantendo os indicativos firmes aí para o setor da carne toda, né? Então, mesmo que esteja uma corrida aí de momentos aí pressionando um pouquinho o boi aí a nível de bolsa brasileira, em função da corrida dos investidores fugindo dos ativos e de investimentos, mas o segmento é um segmento de mercado firme e não tem espaço para baixo não. Esse é o quadro geral. O trigo terá que ser importado pelo Brasil, o que pode despertar interesse pela cultura por parte do produtor rural, conforme comenta Vlamir Brandalize. E para finalizar, temos o nosso amigo trigo. Esse sim, Brasil dependente de importações, necessita de 6 milhões a 6 milhões e meio de toneladas importadas esse ano. E na disparada do dólar dessa semana, nós vamos ter o trigo aí chegando no Brasil acima de R$1.100, R$1.200 a tonelada. Então, ele mesmo que com queda lá fora, o dólar subiu muito mais do que o trigo caiu. O trigo vai chegar acima de R$1.100, R$1.200 a tonelada, e isso acaba valorizando o nacional. No momento, na faixa de R$900 no sul do Brasil, a R$950 no Paraná, até R$1.000 aí já se falando no sudeste, e acima já para o trigo irrigado, e espaço para novas altas, ser mantido o câmbio nesses patamares, porque a demanda de trigo e derivados, farinha, pão, vai continuar,
e os moinhos vão ter que valorizar o nacional aí, porque o importado vai chegar caro. Isso também pode estimular também que o produtor tenha mais uma alternativa aí, fazer um bom plantio da safra de verão, de inverno que vem agora de trigo, porque os reflexos dos preços do trigo vão continuar no segundo semestre aí, e isso é uma condição boa para essa nova safra de trigo que vem pela frente. Então, há um espaço para crescer a produção interna em função de que o trigo importado provavelmente vai chegar bem mais caro do que o nacional aí nos próximos meses e provavelmente no começo do ano que vem, que dá condições para uma boa safra de trigo agora no inverno também. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize e mais um Minuto do Produtor em semana de mercados nervosos aí, ou seja, é muito barulho aí que está aparecendo, mas no setor da demanda de alimentos não muda nada, né? O povo continua comendo. É isso aí, um grande abraço a todos. Cotações. Bem, com fechamento nesta sexta-feira, 13 de março, dólar para compra 4,81. Soja no Porto Paranaguá, em Paraná, 92,18, saca de 60 quilos. Algodão em pluma em São Paulo, arroba 95,94. Milho 60 quilos em São Paulo, 57,58. Arroz 50 quilos, Rio Grande do Sul, 49,08. Café arábica, tipo 6, 60 quilos, São Paulo, 540,39. Tonelada do trigo no Paraná, 1.022,10. Boi gordo arroba em São Paulo, 204,70. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 1.813,32. Frango quilo em São Paulo, 4,91. Suíno vivo em Minas Gerais, quilo, 5,89. Ovos Granja Vermelho Extra, 30 dúzias, no Ceasa BH, R$150. E o Paracatu Rural terminou. Amanhã, domingo, a gente vai descansar. Bom trabalho para você que vai estar trabalhando nesse fim de semana. Bom descanso também para quem está descansando. Boa viagem para quem vai para outra cidade. Cuidado aí, gente, com relação ao coronavírus. É muito importante a gente ter a etiqueta de respiração, né? Ou seja, vai tossir, vai espirrar, tape a boca para que o seu colega ali do lado, a pessoa que está próxima a você, não seja infectado por qualquer outro tipo de vírus, tá bom? E também é educado você fazer isso aí. A gente aprendeu de criança, né? E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.